Fala, galerinha do Selfie, bom dia! Preparados para mais uma videoaula? Vamos nessa com a tia Paula. Mas antes, nós vamos parabenizar o nosso amigo. Amanhã é dia de comemorar com o Igor. Igor amanhã vai estar fazendo mais um aninho de vida. Parabéns, Igor! Que o Senhor te abençoe. Parabenizamos o Igor. Agora nós vamos aprender o conteúdo de hoje. Nós vamos falar sobre substantivos. O que são substantivos? Substantivos são palavras variáveis que designam seres visíveis ou não, seres animados ou não, ações, estados, desejos e ideia desses seres. Amor, pessoas, livros, tudo isso são substantivos. O substantivo, definido em outras palavras, serve para dar nome. Olha aí essa bonequinha, qual o nome dela? Mônica. Lápis, árvore, Minion. Ou seja, substantivo é aquilo que eu nomeio, é aquilo que tem nome. Os substantivos podem ser próprios, comuns, simples, compostos, abstratos, coletivos, primitivos, concretos e derivados. Vamos entender cada um? Vamos nessa! Os substantivos comuns são aqueles que nomeiam seres ou coisas. Uma dica, hein? Sempre são iniciados com letras minúsculas. Chave, país, hospital. Os substantivos próprios são aqueles que nomeiam seres ou coisas da mesma espécie, ou seja, quando determina algo ou alguém. Hospital. Lá nós vimos que hospital é um substantivo comum, mas quando eu nomeio esse hospital, ele vai virar um substantivo próprio, porque eu dei um nome para ele. Hospital das Clínicas São Bento. Chaves. Lembra aí do nosso desenho animado ou do nosso seriado Chaves? Aquele garotinho? Então, o nome desse menino é o quê? Chaves. Qual é o nome do país em que nós vivemos? Brasil. Por isso, ele é um substantivo próprio. Eu nomeei o meu país. Dica, hein? Sempre são iniciados com letras maiúsculas. Os substantivos próprios são iniciados com letras maiúsculas. Agora, vamos para os substantivos simples. São aqueles formados por apenas uma palavra. Árvore, sol, nuvem. Os substantivos compostos são aqueles formados por duas ou mais palavras. Guarda-chuva, beija-flor, guarda-roupa. Esses substantivos são classificados como compostos, pois na sua formação eles têm duas palavras para formar o substantivo. Os substantivos coletivos são aqueles que nomeiam grupos de seres ou coisas. Vamos lá, nós temos um buquê. O buquê, eu tenho uma quantidade de flores, um grupo de flores, então eu tenho um buquê. Olha aí, uma grande quantidade de livros, então eu tenho o quê? Uma biblioteca. O exército é uma grande quantidade de soldados, então esses são substantivos coletivos, são aqueles que vão dar origem, que vão nomear grupos de seres ou coisas. Os substantivos primitivos são aqueles que originam outras palavras, vão dar origem a outras palavras. Jornal, carta, cachorro. Esses são os primitivos, são os primeiros, tá? São os primeiros substantivos que vão dar origem a outros. Os derivados. Os substantivos derivados são aqueles que derivam de outras palavras. A partir deles, nascem outras palavras, tá? Vamos lá. Jornal.
Do jornal, do meu primitivo jornal, eu vou derivar o quê? O jornaleiro. Da carta, nós vamos derivar o carteiro. E do cachorro, nós vamos derivar quem? O cachorrinho. Então, substantivos derivados são aqueles que derivam de outras palavras. Agora, os substantivos concretos. Substantivos concretos são aqueles que nomeiam seres de existência real ou imaginária. Aquilo que existe ou aquilo que eu imagino. Bolo. O bolo é o quê? É concreto, né? Eu consigo ver o bolo, eu consigo tocar no bolo. A fada. Eu imagino essa fada. Então, a fada também é um substantivo concreto. As frutas são concretas porque elas são de existência real, certo? Agora, os substantivos abstratos. Substantivos abstratos são aqueles que designam qualidades, sentimentos, ações ou estado dos seres. São aqueles que não são possíveis tocar. No concreto é possível tocar. No abstrato são aqueles que nós não tocamos. O amor, a gente toca no amor? Não, nós sentimos o amor. A beleza, a gente toca a beleza? Não, a beleza nós vemos, né? Nós podemos observar a beleza de alguém. A alegria, a tristeza, nós podemos tocar na alegria e na tristeza? Não, nós podemos sentir a alegria e a tristeza. Então, os substantivos abstratos são aqueles que designam qualidades, sentimentos, ações ou estado dos seres. São aqueles que não são possíveis tocar. Vamos ver o que você aprendeu. O nome de todas as coisas, o que é, hein? Vamos ver o que o Mínio vai responder pra gente? Você já sabe? E o Mínio? Muito bem! Nome de todas as coisas é substantivo. Substantivo é aquilo que dá nome a tudo, a todas as coisas, a todos os seres. Encontre um exemplo para cada substantivo. Vamos treinar o que nós aprendemos. Aí nós temos abstrato, comum, simples, composto, coletivo, concreto, derivado, primitivos e próprios. Esses são os substantivos. Ao lado, nós temos as coisas, os seres. Carta, flor, México, pica-pau, inveja, batata, penca, casa e ferreiro. Vamos descobrir aqui um substantivo abstrato. Você já sabe qual é? Um substantivo abstrato é a inveja. Por que é inveja? Porque o abstrato é aquilo que a gente não pode tocar. Exemplo de comum, batata. E o simples, você já sabe? Muito bem, simples, flor. E o composto? Pica-pau. Lembra do composto? Tem dois substantivos formados por duas palavras? Pica-pau. Coletivo, penca. Tá? É um grupo de coisas, é um grupo de seres. E o concreto? Será que você já sabe? Já encontrou algum? Se você respondeu que o concreto é casa, parabéns para você. Concreto é aquilo que a gente pode tocar. Isso aí, galerinha. E o derivado? O ferreiro deriva de quem? Do ferro. Muito bom. E o primitivo? Você encontrou alguma coisa aí para o primitivo? Carta? Muito bem, você está arrasando. Agora eu quero ver quem é que vai acertar o último. Próprios, nós temos o quê? México. México é o nome de um país, é o nome de um lugar. Galerinha, por hoje é só. Espero que vocês tenham aprendido e nós nos vemos logo, logo em nosso grupo.